Um dos maiores desafios em um conselho de administração muitas vezes não é a estratégia, é o comportamento. O comportamento de uma única pessoa que acaba minando o trabalho de todo o grupo. É uma situação frustrante e, olha, super comum. Então, bora entender isso melhor? Quem já participou de uma reunião assim sabe do que eu tô falando, né? A discussão simplesmente não avança, o ritmo cai, o foco vai embora, a energia da sala, ó, despenca, e aí a frustração toma conta. A boa governança, que já é um desafio, vira uma missão quase impossível quando uma só pessoa consegue sequestrar a pauta. Pois é, a grande pergunta é: o que fazer numa situação dessas? Bom, a resposta não é achismo. Ela vem de uma pesquisa bem robusta, com mais de 120 presidentes de conselho e conselheiros. Vamos ver o que essa galera experiente revelou sobre como podemos identificar e, mais importante, como gerenciar esses comportamentos. Olha, o primeiro passo para resolver um problema é dar nome a ele, certo? E a pesquisa mostrou que esses comportamentos difíceis não são aleatórios. Na verdade, eles seguem padrões bem claros que a gente pode chamar de arquétipos. Entender quem é quem na sala é o começo de tudo. Então, são basicamente três perfis: o passageiro passivo, o dominador e o especialista equivocado. E o mais interessante, ou preocupante, né, é que mesmo que eles ajam de formas totalmente diferentes, o resultado final é sempre o mesmo. As decisões demoram mais, o clima fica tenso e, o pior de tudo, a confiança dentro do conselho vai para o ralo. Vamos começar com o passageiro passivo. À primeira vista, pode até parecer uma pessoa discreta, que pensa muito antes de falar. Só que esse silêncio é um problema. Muitas vezes a pessoa fica quieta por receio de confrontar um CEO muito forte ou porque acha que o assunto não é bem a sua praia. O resultado? A perspectiva dela, que foi um dos motivos para ela estar ali, simplesmente não entra na discussão. E isso, claro, enfraquece o julgamento de todo o grupo. Agora, o posto completo, o dominador. Geralmente são líderes super bem-sucedidos. Gente acostumada a dar a palavra final, sabe? O problema é que no conselho o papel é aconselhar, não decidir sozinho. E essa transição é difícil para muita gente. Eles acabam monopolizando a conversa, interrompendo os outros e, querendo ou não, calam quem é mais quieto. Isso desequilibra completamente a dinâmica da sala. E por último, o especialista equivocado. Olha, este aqui é bem intencionado e o conhecimento que ele tem é sem dúvida valioso. O problema é o foco. A pessoa se perde nos detalhes técnicos, puxa a discussão para o lado operacional, e aí o conselho, que deveria estar olhando a estratégia, o longo prazo, acaba perdendo um tempo precioso discutindo o micro. Ok, então já entendemos os perfis, certo? O diagnóstico está feito. Agora, o mais importante, como a gente passa do problema para a solução. A boa notícia é que existe um plano, um framework bem prático que os conselhos mais eficazes usam para colocar a casa em ordem. É um plano de ação em 4 passos, bem progressivo. Primeiro, a prevenção. Deixar as expectativas super claras desde o início. Segundo, se a prevenção não for suficiente, uma intervenção rápida com feedback direto. Terceiro, se ainda assim não funcionar, partimos para mecanismos mais estruturais. E, em último caso, o quarto passo, escalar a questão formalmente para garantir que o problema seja resolvido de vez. E aqui tem um ponto fundamental. Não existe receita de bolo. A abordagem tem que ser ajustada para cada perfil. Pensa bem, com o passageiro passivo, a estratégia é de incentivo. É preciso criar um espaço seguro, perguntar diretamente a opinião dele. Já com o dominador, é o contrário. A estratégia é de contenção. É preciso impor limites firmes, fazer valer as regras da reunião para que a energia dele seja usada de um jeito produtivo e não destrutivo. Bom, agora a gente entra no cenário talvez mais delicado de todos. E se a pessoa que deveria ser o guardião da ordem, o presidente do conselho, for justamente a fonte do problema? Geralmente, isso acontece na forma de um dominador na cadeira da presidência. E aí, a coisa fica bem mais complicada de resolver. Numa situação dessas, a ação tem que ser coletiva e muito, muito cuidadosa. O caminho é: os membros mais sêniores do conselho iniciam uma conversa privada. O foco nunca pode ser pessoal, tem que ser na eficácia do conselho. Se nada mudar, aí o processo sobe um degrau, vira uma questão formal, liderada pelo comitê de governança. E se mesmo assim não resolver, em último caso, a mudança na liderança pode ser o único jeito de proteger o grupo. Percebe? No fim das contas, o objetivo maior não é só apagar incêndio ou lidar com uma pessoa difícil. É sobre construir uma cultura de conselho que seja forte, resiliente, uma cultura que consiga se autocorrigir.
Vamos ver como isso se parece na prática. E eu adoro essa metáfora. O presidente do conselho é mais um maestro do que um árbitro. O papel dele não é só ficar apitando falta e distribuindo o cartão. Não. É reger a orquestra, é tirar o melhor de cada talento ali na sala, harmonizar as diferentes vozes para que juntos eles criem algo poderoso e alinhado com o propósito do grupo. Mas atenção, a responsabilidade não é só do maestro, não. Cada músico, ou seja, cada membro do conselho, tem um papel. Tem o dever de cuidar da dinâmica do grupo, de chamar os outros para a conversa, de ajudar a manter o foco. A cultura de um conselho forte é uma construção coletiva, de todo mundo. Então, para a gente fechar a ideia principal, a força de um conselho não é medida pela ausência de problemas ou de pessoas difíceis. Isso é utopia. A verdadeira força está na capacidade de lidar com isso de forma construtiva. Os melhores conselhos são aqueles que agem rápido, que se apoiam em processos claros e que conseguem, de forma brilhante, transformar o que seria atrito em foco estratégico. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O conselho do qual se faz parte, ou que se observa, ele está desenhado para transformar atrito em foco? A estrutura e a cultura estão preparadas para pegar essa energia do conflito e das diferenças e canalizar tudo isso para gerar mais clareza e mais força para a organização? Fica aí a reflexão.